Olá, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega Saavedra, tirou a máscara. Há alguns anos, a Nicarágua é uma ditadura escancarada e descarada. Agora chegou ao máximo no aniversário de 47 anos da vitória da Revolução Sandinista, que derrubou o ditador Anastácio Somoza Debayle. Ortega anunciou que não vai haver mais eleições no país para evitar que a oposição, que ele acusa de fazer o jogo dos Estados Unidos, e os somocistas voltem ao poder. Daniel Ortega era um dos nove comandantes, los nueve fidelitos, os novos pequenos Fidel Castros, que derrubaram a ditadura de Anastácio Somoza e tomaram o poder em 19 de julho de 1979. Daniel Ortega foi escolhido como presidente da junta, porque um irmão, Humberto Ortega, também fazia parte do grupo dos 9 comandantes, foi ministro da Defesa, virou crítico do ditador e morreu em 2024, e outro irmão, Camilo Ortega, morreu na luta contra a ditadura de Somoza. Camilo Ortega fez treinamento de guerrilha em Cuba e morreu em 26 de fevereiro de 1978, num confronto com a Guarda Nacional de Somoza, perto da cidade de Massaia, no episódio conhecido como o Massacre de Las Sobogales. Daniel Ortega virou presidente interino e foi eleito presidente em 1984, numa eleição boicotada pela oposição sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que financiava os contra-revolucionários que tentavam acabar com a Revolução Sandinista, inclusive com dinheiro da venda ilegal de armas ao Irã. Na época, o Congresso dos Estados Unidos tinha proibido o governo de financiar os grupos rebeldes e as ditaduras da América Central. O país mergulhou numa guerra civil e Daniel Ortega perdeu a eleição de 1990 para Violeta Chamorro, viúva do jornalista Pedro Joaquim Chamorro, cujo assassinato em 1978 foi decisivo para isolar internacionalmente a ditadura de Somoza e levou ao fim do regime. Daniel Ortega voltou ao poder em 2007, depois de vencer a eleição de 2006, com o apoio do ex-presidente Arnoldo Alemán, um somocista que foi preso por corrupção. Desde então, Ortega se tornou cada vez mais autoritário, nomeou ministros para ter uma Suprema Corte submissa que acabou com os limites à reeleição presidencial. Vários ex-companheiros da Frente Sandinista denunciaram a volta da ditadura. Desde 2017, a vice-presidente ou co-presidente é sua mulher, Rosário Murillo, e mais de 100 mil pessoas fugiram da Nicarágua. O regime se sustentava com o petróleo barato oferecido pela Venezuela nos governos de Hugo Chávez. Com a crise econômica do chavismo, em 2018, Ortega tentou fazer uma reforma da Previdência para reduzir o valor de aposentadorias e pensões, deflagrando uma grande onda de manifestações de protesto que acabaram com mais de 350 mortes, inclusive de uma estudante de medicina brasileira. Na mesma época, Ortega começou a perseguir a Igreja Católica, principal voz dissidente na Nicarágua. Antes da eleição de 2021, todos os candidatos da oposição foram presos e mais de 220 oposicionistas foram expulsos do país. Em 2022, Ortega expulsou o núncio apostólico, o embaixador do Vaticano. Agora não haverá mais eleições e a oposição pede apoio internacional para isolar o regime. Daniel Ortega é o novo Somoza.